Olá, eu sou André Pacheco e você me conhece. Vamos dando sequência ao tema árbitros que se corromperam em jogos decisivos não só do futebol brasileiro, como também em jogos internacionais, sul-americanos, por que não dizer, nos últimos 50 anos. Abrindo agora o nosso 8º episódio, nós vamos recordar a lambança feita pelo árbitro paraguaio Carlos Amarília num jogo realizado pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2013 entre Corinthians e Boca Juniors no estádio do Pacaembu, numa quarta-feira à noite. Eram 2 jogos ida e volta. Na primeira partida, o Boca tinha vencido o Timão por 1-0 na sacudida Bombonera. E no jogo da volta no Pacaembu, em São Paulo, bastaria um empate ao time argentino para se qualificar para as quartas de finais, já na fase crítica dos mata-matas da Libertadores. O Corinthians tinha todas as condições de reverter o resultado em seu favor, haja vista que se sentia absolutamente em casa quando jogava no Pacaembu, como se o estádio sempre tivesse lhe pertencido. E sua torcida também sempre se sentiu muito mais à vontade no Pacaembu em comparação com qualquer outro estádio do Brasil ou do mundo. Amarília, mal intencionado, acabou deixando de marcar 2 pênaltis claros para o Corinthians, que qualquer criança daria, até inclusive não concordando com a determinação dos bandeiras, os seus auxiliares, que ao serem consultados disseram que viram um pênalti, tanto no primeiro lance quanto no segundo, mas ele quis fazer prevalecer a sua autoridade máxima entre as 4 linhas e não marcou os 2 pênaltis em 2 momentos distintos do jogo. Àquelas alturas, para piorar a situação do Timão, e com a torcida sacudindo a arquibancada no Pacaembu, o argentino Riquelme abriu o placar, fazendo um gol daqueles que ele nunca mais iria fazer. Ao tentar cruzar uma bola pela direita do ataque do Boca, ele diz que foi proposital, mas foi sem querer. Ele acabou metendo um cruzamento fechado e a bola entrou no segundo pau, na gaveta onde a coruja dorme do goleiro Cássio. Abriu o placar em 1-0. Depois de Amarília não ter marcado 2 pênaltis claros a favor do Corinthians, irritando a torcida, que àquelas alturas estava representando perigo para a segurança do estádio, que ameaçava invadir o gramado do Pacaembu, Amarília também acabou anulando um gol legítimo do ataque corintiano, num momento decisivo da partida, porque caso o gol fosse validado, Corinthians teria tempo de sobra para buscar o resultado da virada, que lhe daria a classificação ou levaria para os pênaltis. Mas Amarília anulou o gol legítimo do Corinthians. A muito custo, Paulinho acabou mandando para o fundo da rede argentina já há poucos minutos do final da partida e ele validou o gol do Corinthians, então a partida acabou em 1-1. Amarília pegou o avião de volta para Asunción, Paraguai, sumiu e nunca mais voltou. Lembrando que o árbitro paraguaio, para quem não sabe, é casado com uma brasileira. Imaginem vocês o que essa mulher não deve ter ouvido por aí, por onde passou, depois da atuação desastrosa do árbitro paraguaio, que hoje é aposentado e é personal trainer numa academia lá em Asunción, no Paraguai. Há quem diga que a Amarília veio como pau mandado para fazer um resultado armado contra o Corinthians, tentando arrumar um empate, como de fato conseguiu, para que o Boca seguisse adiante para as quartas e o Corinthians fosse eliminado, por conta da Conmebol, entidade mantenedora da competição, que não gostou do comportamento dos Gaviões da Fiel, a maior organizada das torcidas do Corinthians, no jogo de estreia naquela Libertadores, contra um time boliviano, onde minutos antes do início da partida, torcedores acenderam sinalizadores e soltaram foguetes. E um desses estampidos atingiu um garoto de nome Kelvin Espada e acabou morrendo. O menino acabou morrendo porque o estampido acabou entrando pela boca do menino, matando o garoto. Por conta daquilo, naquela noite, vários torcedores do Corinthians foram presos e ficaram por praticamente quase um mês ou talvez até um pouco mais, confinados em algumas celas nas piores condições, ou melhor, para sermos mais exatos, nas condições subhumanas, mais subhumanas possíveis,
preocupando suas famílias aqui em São Paulo. Alguns chegaram a ficar até doentes, tiveram diarreias, outros passaram a vomitar, havendo necessidade de um ambulatório médico dentro da cadeia. No fim, eles acabaram sendo libertados. O próprio Corinthians, a instituição, o Esporte Clube Corinthians Paulista, acabou arcando com parte das despesas, mandando advogados até a Bolívia para libertar os torcedores. O garoto boliviano morreu e ficou aquela mancha. Por conta daquilo, neste jogo contra o Boca Juniors, Carlos Amarília, o paraguaio, teria vindo também como mais um pau mandado para simplesmente assaltar o Corinthians e classificar a equipe do Boca Juniors. Corinthians recorreu, mas, adivinhem, de nada adiantou. O Boca seguiu na Libertadores e o Corinthians voltou para casa mais cedo. Num ano que ele foi prejudicado, os torcedores lamentam até hoje que o Corinthians tinha um super time e podia tentar o bicampeonato da Libertadores, haja vista que tinha sido campeão em 2012, um ano antes, no ano anterior, vencendo exatamente o Boca Juniors no mesmo Pacaembu por 2-0, com 2 gols do Emerson Sheik, que muitos se lembram. A Marília poucas vezes voltou ao Brasil depois dessa partida. Deu apenas uma declaração dizendo que apitou com sobriedade e que não se arrepende da sua atuação e que não viu irregularidade nenhuma nos pênaltis que não marcou a favor do Corinthians, que eram claros, e também do gol que ele anulou, que daria uma vitória ao Timão. A vida que segue, a fila anda. Depois eu volto com o último episódio para encerrarmos com chave de ouro o tema árbitros que se venderam para a corrupção do futebol. Esse último episódio envolveu um árbitro paraguaio internacional.